paz do Senhor a todos. Estamos dando início ao programa História e Geografia Bíblica. Estou aqui com o pastor Eduardo Rossetti. A paz do Senhor, pastor Eduardo. A paz do Senhor, Edson. Estamos aqui com o professor Vinícius. A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, os pastores. Paz do Senhor a todos que nos assistem. A paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando. Nós já gravamos alguns episódios referentes ao nascimento de Jesus. Estamos falando de geografia, né? Importância da parte geográfica, o deslocamento, as vias. Estamos falando da história, porque ela emoldura e nos dá um entendimento melhor da palavra. E estamos falando das revelações e principalmente do plano profético de Deus a respeito do nascimento de Jesus, o nosso Senhor, o Salvador. Hoje nós vamos dar continuidade ainda a esse assunto do nascimento de Jesus. Vamos falar aqui dos pastores, dos magos, da trajetória deles até o Egito. Vamos iniciar pelo texto que está em Mateus, capítulo 2. Eu vou ler a partir do verso 8, que diz assim: E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Isso aqui é Herodes falando, né? E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando-se, deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se, e o adoraram, e abriram seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então, um texto muito bonito, a visita dos magos que vieram lá do Oriente, né, ali guiados por aquela estrela, né, que profetizou ali o nascimento de Jesus. Bom, nós vamos falar aqui da trajetória, então, que eles fizeram. Vamos colocar aqui a foto da casa, né? Esse aqui é uma figura de uma casa dos tempos de Jesus, ali na região da atual Palestina, da Judéia, naquele templo lá. Mas lá em Belém as casas eram assim, a maioria das casas eram assim, de pedra. A parte de baixo eram as estrebarias, né? E as manjedouras, colocavam animais. E tinha uma coisa interessante, eles colocavam os animais para ajudar no aquecimento no inverno, porque a permanência dos animais ali ajudava a trocar as calorias ali, a parte de calor, né? E também para os animais estarem resguardados, né? Tinha lá outros tipos também, mas isso aqui era um tipo. Então, isso aqui nos mostra, e os moradores viviam na parte de cima. Então, isso aqui nos mostra que essa manjedoura que Jesus nasceu pode ter sido, deve ter sido, em um lugar semelhante a esse. Então, eles procuraram lugar nas hospedagens, como era o período do censo, muita gente veio ali para a cidade, não teve lugar nas hospedagens, e aí provavelmente uma família abriu a parte de baixo da casa, né, que era ali as manjedouras, as estrebarias, e onde os animais, os estábulos, né, e ali então teve um lugar para Jesus dentro ali daquela manjedourazinha, que é o coxozinho ali, onde os animais se alimentam. Então ali que Jesus estavam, e ali que os magos encontraram aqui, ó. E entrando na casa, acharam o menino com a sua mãe e prostrando-se, adoraram, abrindo os seus tesouros. Então, quer dizer, eles entraram numa casa,
né? E estava ali Maria e o menino, já foi um segundo momento, né? Nesse caso, quem encontrou na estrebaria foram os pastores. Foram os pastores, foram uns 6 meses pastores. atrás, mais ou menos. Né? Isso. Essas instalações dizem respeito à primeira visita que o Senhor Jesus recebeu. Os magos já o encontraram na casa. Na casa. Na casa. Né? Mas nós vemos aqui, né? Então teve essa visita dos pastores, Isso. que provavelmente foi uns 6 meses antes, há 8 meses, que foi nessa parte de baixo. Isso. Quando os magos vieram, provavelmente já estavam na parte de cima, De né? cima, provavelmente. Na parte de cima da casa, provavelmente na mesma casa, né? Mas em lugares diferentes, né? Isso. A manjedourazinha está aqui, né? Isso. Foi no primeiro momento, foi os pastores. Foi bom citar isso, porque foram 2 visitas. Os pastores que estavam no campo viram, foi imediato. Os magos vieram de longe, vieram lá da Mesopotâmia, né? Bom, então eu vou passar a palavra agora ao Vinícius, que vai dar continuidade aqui a esse assunto dos pastores. Amém. Então, nós vamos aproveitar para colocar os evangelhos numa linha cronológica e entender a história bíblica, porque nós estamos em Mateus, no capítulo 1, a partir do verso 18, que vai nos falar a respeito do nascimento de Jesus. Esse texto bíblico do Evangelho de Mateus, ele está em paralelo com Lucas, no capítulo 2, em que outros detalhes a respeito do motivo do censo e o motivo da viagem são informados para nós. Então, o que ocorre nesse momento? Nascido, então, o menino, nós temos uma série de eventos, né, proféticos que vão acontecer. Nós temos uma operação do Senhor com relação a pastores que estavam nas vigílias da noite e cuidando dos seus rebanhos. Então, um anjo apareceu. E nós temos que a menção de um resplendor, uma operação em que é anunciado. Então, o anjo já diz logo para os pastores, não temais. Porque a mensagem que ele trazia era uma mensagem boa, era boa nova, era informação de salvação. Então ele diz o seguinte, na cidade de Davi, ou seja, eles não necessariamente estavam ali em Belém. Diz a palavra do Senhor que eles estavam em uma região, né, digamos assim, circunvizinha e que pertencia à mesma comarca. É um local até próximo, né, de uma administração comum. Mas a referência bíblica é na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Cristo. Ou seja, nós temos agora a operação do Salvador que estava nascendo e a informação que é adicionada é, ele é o Messias. É o ungido de Deus. Ou seja, aqueles pastores tinham conhecimento de uma profecia. E agora eles podiam presenciar aquela profecia. É importante nós mencionarmos que há anjos no céu e que eles vão dizer glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Mas um sinal era dado. Então nós vamos trazer o capítulo 2 do Evangelho de Lucas, no versículo 16, que vai nos dizer assim: e foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado em uma manjedoura. Então nós temos aqui agora, né, essa referência da casa, né, de uma casa e de um possível local. Então é do conhecimento do Senhor onde o seu filho havia nascido, não é? Então, o verbo que se fez carne, Jesus então nasce humanamente e ele está aqui numa manjedoura. E a profecia dizia no verso 12 ainda, isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Quando
os pastores primeiro ouvem a profecia. Agora, quando eles chegam, eles encontram exatamente o que havia sido dito pelo anjo. Então, naquele momento, muita alegria envolve o coração deles. Mas é importante um detalhe. Todos alegres, né? Quando Maria ouviu aquilo, ela não ficou, digamos assim, né, no mesmo êxtase, talvez, pelo menos demonstrando isso publicamente, mas Maria, ela como mãe, ela ouvia os sinais, o cumprimento dos sinais, e ela conferia no coração. Não é? Então aqui nós vemos essa responsabilidade, não é? Então, um evento acontece, a profecia é maravilhoso, mas a sabedoria vai governar tudo isso. Então, nós vemos esse momento em que os pastores vão visitar o menino que nasceu, Jesus. Essa foi a primeira visita, não é? Que está muito relacionada ao nascimento. Aliás, depois disso é que se cumpre o 8º dia da circuncisão. Depois disso é que se cumprem os mais 33 dias com a apresentação do menino, não mais em Belém, mas em Jerusalém. Até que, um tempo depois, uma nova visita é feita. Agora já não são mais os pastores, são magos e são, né, do Oriente. Então agora nós temos um novo capítulo, não é? Que se segue. Então, vamos sair do Evangelho de Lucas e retornar para o Evangelho de Mateus. E aí sim, seguindo no capítulo 2. Pastor Eduardo, nós vemos aqui duas visitas, né, diferentes. Os pastores tiveram a visita dos anjos, né, que deram ali a informação, glorificaram, mas também foram a Belém e tiveram a informação. Já os magos viram a estrela e eles conheciam a profecia e vieram num segundo momento. O pastor que já estudou muito sobre isso, né? Teve outro programa, Síntese da Bíblia, que tem uns episódios lá bem interessantes só sobre os magos ali, os pastores. Mas traz um pouquinho para nós sobre isso. Olha, quando nós assim nos aproximamos da palavra, nós ficamos assim encantados com certos detalhes que a palavra contém. Exemplo, por que Deus enviou anjos para chamar os pastores, para que os pastores fossem à cidade e constatassem o nascimento do menino? Por que Deus não fez com que anjos se revelassem à população da cidade anunciando o nascimento do menino? Então a gente observa a didática de Deus, né, em realizar a sua obra. É uma coisa maravilhosa. Se nós formos transferir essa metodologia de Deus para a nossa vida diária, é o seguinte: olha, o Evangelho está aqui. Quem tem que anunciar o Evangelho não são os anjos. Quem tem que anunciar o Evangelho são os homens. Então Deus despertou os pastores para que eles constatassem aquele fato profético extraordinário e eles fossem os mensageiros do nascimento de Jesus. Eles comunicassem à cidade que Jesus, que o Messias, havia nascido. Então Deus, por boca dos pastores, fez conhecer à população de Belém o nascimento do Messias. Aí você fica vendo que coisa maravilhosa isso que Deus fez, não é? É exatamente isso que Deus requer de nós. Ele revela a sua palavra, manifesta as profecias e deseja que por nossa boca, através da igreja, através dos servos, anunciemos aquilo que Deus nos mostrou. Então, isso faz parte da didática de Deus. Um outro aspecto... Me permite aqui uma colocação sobre isso, né? O que tu falasse muito bem agora é a missão da igreja hoje, né? O Senhor usa a igreja e foi a palavra também que o Senhor deu aos discípulos quando o Senhor apareceu
lá ressuscitou e apareceu aos discípulos, ele diz, ó, ide pregar o evangelho a toda a criatura, passou para eles a missão. Né? É eles a missão. Então, Deus deu aos pastores essa missão, a missão de proclamar o nascimento do Messias. Um outro aspecto que nós deveríamos destacar é que os pastores, eles eram uma categoria de trabalhadores considerados, assim, inferiores em Israel. E por quê? Porque eles não frequentavam o templo, né? Eles não iam às cerimônias do judaísmo, porque eles passavam a sua vida no campo. Pastoreando, né? Eles se dedicavam ao pastoreio do rebanho, e eles ficavam ali noite e dia envolvidos com a sua tarefa. Mas Deus, escolheu exatamente aqueles que eram considerados os menores para fazê-los conhecer a grandeza, o mistério da sua revelação, a grandeza do seu reino. Não é? E isso confirma exatamente que Deus escolheu as coisas pequenas, né? Os pequeninos, para confundir os sábios. Não é? É exatamente a forma como Deus realiza a sua salvação no mundo. Não é? Ele trabalha na vida dos pequeninos, não é? E através deles ele manifesta a grandeza, a glória, o esplendor das suas maravilhas. Então, há alguns outros detalhes, mas eu gostaria de sublinhar esses dois pequenos detalhes sobre o uso dos pastores na constatação do nascimento do Senhor Jesus. A cidade dormia, mas os pastores velavam. Eles estavam acordados nas vigílias da noite. Aí também outro mistério, mas que oportunamente nós podemos falar. A palavra pastor, né, o Senhor sempre honrou muito esse termo, né? Ó pastor de Israel, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? O Salmo 23 lá de Davi. Então, o termo pastor, o Senhor, ele via no cuidado do pastor uma figura, uma representação muito bonita para o seu projeto. Isto. E as igrejas até hoje, o pastor, né? Na igreja tem um pastor, bem interessante isso. Agora, pastor Eduardo, tem uma outra parte, agora que são os magos, né? Que é uma outra história, né? Eles vieram de longe, do Oriente, provavelmente ali a Mesopotâmia, aquela região. Isso. Então, Deus, ele usou de alguns recursos para revelar ao mundo a glória do seu filho que vinha ao mundo, que nascia. Então, num primeiro momento, ele usa os pastores do campo, não é? E num segundo momento, ele usa os magos. Nós temos que reconhecer que nós sabemos muito pouco sobre os magos. Embora esse termo ele aparece na Bíblia e nos nossos dias esse termo ele ganhou uma conotação diferente, mas é um termo que expressava homens nobres, estudiosos, homens letrados, né? E que, inclusive, estudavam as estrelas. Né? Eles usavam, né, os mapas estrelares como um recurso de orientação. Não é? É bem verdade que isso ganhou um espaço muito grande na astronomia, o estudo dos astros celestes. Mas Deus, ele, no sentido de glorificar a vinda do seu filho, ele fez algo também completamente inusitado. Olha, os religiosos do tempo do nascimento de Jesus estavam anestesiados, né? Eles estavam absorvidos em outros interesses que não os interesses espirituais. Os habitantes que tinham
a sua conduta pautada por aquilo que os religiosos ensinavam. Ora, se os religiosos eles não ensinavam aquilo que era necessário, eles também não sabiam. O governante estava muito ocupado com a manutenção do seu governo. E nós já falamos aqui um pouco sobre Herodes, que era um governante cruel, não é? Vingativo, e não estava ocupado com o bem-estar da sua população. Pastor Eduardo, me permita aqui uma parte, falando aqui dos magos. Eu queria que colocasse aquele mapa que envolve toda a região ali. Nós vemos ali Arã e para cá era a Mesopotâmia. Então, esses magos, eles vieram dessa região. Então, era uma região que desde lá o início já tinha um conhecimento muito grande de astronomia, né? Então, vamos só para fazer essa parte. Isso. Então, Deus, com base nesse interesse pela astronomia, que esses cientistas, e nós podemos dizer que esses magos eram cientistas, homens estudiosos, e além de cientistas e homens estudiosos, eram pessoas ricas, tá? E para poder fazer vamos supor, uma viagem de um lugar tão grande, tão longe até Jerusalém, eles certamente vieram com uma grande comitiva. E aí, imagina, essa comitiva, Deus usa um corpo celeste especial, que era a estrela, né? E a estrela, ela tinha como característica ser tão visível e tão interessante que os atraiu ao ponto de que eles seguissem esse corpo celeste. E esse corpo celeste os foi conduzindo ao longo do caminho. E aonde inicialmente esse corpo celeste os levou? A Jerusalém. Ora, mas Jesus não nasceu em Jerusalém, Jesus nasceu em Belém, mas Deus, pela sua sabedoria, os levou a Jerusalém. Imagina uma comitiva de reis, de sábios, né? Com todos os seus homens, os seus acompanhantes, entrando em Jerusalém, causou um verdadeiro alvoroço. E o que eles diziam? A pergunta que eles faziam é: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E aí nós dizemos que eles eram gentios exatamente porque por essa linguagem não judaica, porque onde é nascido o rei dos judeus, somente um gentio usaria essa expressão, rei dos judeus, não é? E eles disseram, onde é nascido? O único interesse que eles tinham era saber onde o rei dos judeus estava. Tá certo? E eles entraram em Jerusalém. Quando eles entraram em Jerusalém com essa comitiva, causou um alvoroço na cidade. É o que está aqui, ó. E houve, né? Houve, assim, um não pequeno alvoroço na cidade. Todos inclusive Herodes, né? Diz que Herodes, e todos começaram... ouvindo, se perturbou. Isso, e todos começaram a comentar esse assunto. E como Herodes era um homem que tinha muitos informantes na cidade, era um método de manter o povo sob o controle, né? Era ter um informante em cada local. Ele já logo tomou conhecimento desse fato. E, veja, aquilo que o sinédrio, aquilo que os religiosos não se interessaram, Herodes se interessou. Aquilo que eles não souberam fazer, Herodes soube fazer. É buscar nas Escrituras onde se daria o nascimento do Messias. Aliás, pastor Eduardo, a palavra nos deixa, né, essa informação de que Herodes buscou diligentemente saber. Então, ele reuniu pessoas importantes, escribas, né, que
eram copistas, né? Resultado daqueles que escreviam, transcreviam as escrituras, os príncipes dos sacerdotes, porque eram aqueles que tinham conhecimento. Aonde, que lugar é esse onde o Salvador, né, o Rei dos Judeus vai nascer? E só para nós termos uma noção do quanto isso foi impactante para Jerusalém, no verso 3 aqui está dizendo, e o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Porque ele sabe o seguinte, bem, se o rei se importou com isso, se o rei Herodes se importou com isso, quer dizer, alguma coisa vai acontecer. Né? Ele já conhecia o temperamento, a índole desse rei. E quando, então, eles notificaram, e eles sabendo através do Sinédrio, das Escrituras, que ele nasceria em Belém, e ele disse para os magos, olha, vá e me avise se vocês encontrarem. Veja, não seria natural que os religiosos fossem com os magos? Se eles fossem realmente interessados em saber sobre o nascimento do Messias, não é? Eles viram que o rei dos judeus, o Cristo, eram a mesma pessoa, seria natural, sendo eles homens da religião, homens responsáveis pelo conhecimento das Escrituras, irem juntos também. Mas não o fizeram. Eles deixaram que os magos... E estava a poucos quilômetros de Jerusalém. Quer dizer, o Cristo, o Messias, né, estava a pouco mais de 10 quilômetros de distância de onde eles estavam, mas eles não se interessaram em saber e encontrar com o Messias. E os magos vieram de tão longe, da Mesopotâmia, da Pérsia, né, até aquela cidade, mas eles que estavam ali ao lado não tiveram interesse disso. Bem, isso tem muitas aplicações proféticas e espirituais na nossa vida diária. Mas o fato é que a estrela, ela tinha como característica, não era um corpo celeste que estava constantemente visível. Ela aparecia e desaparecia. Ela aparecia e desaparecia. E quando eles saíram da presença de Herodes, ela apareceu de novo para eles. Não é? E ela agora os guiou. Uma vez que o testemunho do nascimento do rei foi dado em Jerusalém, eles agora estavam em condições de ir encontrar-se com o menino. E ao chegarem em Belém, a estrela ela se posicionou sobre a casa. Não sobre uma região, não sobre um bairro, não sobre a cidade, mas sobre a casa onde estava o menino. E eles, então, o adoraram, né? E é interessante como Mateus ele destaca esse aspecto. E vendo eles a estrela, é o texto que foi lido na abertura, alegraram-se muito com grande júbilo, não é? E entrando na casa acharam o menino e prostrando-se o adoraram. O novo rei era digno de adoração. O Senhor está dizendo o seguinte, que o novo rei, ele precisava ser adorado, não apenas pelos magos, não apenas por aqueles estrangeiros que vieram de Londres, eles precisavam ser adorados por todos. Ainda que os seus se recusaram a fazê-lo, não é? E abrindo os tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Eu sempre tive muita curiosidade de saber por que ouro, por que incenso e por que mirra. Ouro, todos nós sabemos, mas por que incenso e mirra? Incenso e mirra, os óleos aromáticos, eles eram muito valorizados nos dias antigos. E por quê? Porque eles eram caros, né? O processo de extração, os vegetais que eram usados para extração não cresciam em qualquer lugar. Eles eram muitas vezes importados da Índia, da China, do Iêmen,
não é? Então, eles eram caros pela sua extração e eles eram caros pelo transporte que até levavam. Então, os presentes que os reis recebiam, se nós olharmos lá os presentes que a rainha de Sabá trouxe para Salomão, está lá, especiarias. Se nós olharmos lá em Ezequias, quando foi mostrar os tesouros que ele tinha guardado, está lá no cofre do rei, especiarias. Então, era um presente guardado a 7 chaves, né? Era muito caro e, por isso, eles trouxeram um presente que era digno de um rei. Não é? Por isso que ele recebeu. Mas alguém pode dizer, mas o que Jesus, o que o pai de Jesus, o que José fez disso? Certamente, ele usou esses presentes como recurso na sua viagem e estada no Egito. Então, Deus, através dos presentes que Jesus recebeu, financiou a viagem de Jesus, da sua família, até o seu retorno à Terra Santa. Não é? Tem um detalhe aqui muito interessante que o pastor Eduardo falou. É interessante que Herodes, ele conhecia a profecia. Né? Conheceu. Quando os magos falaram, nasceu o rei, ele vai nos escribas e pergunta o que diz a profecia. E nós temos que lembrar aqui de outros episódios que Herodes, ele era idumeu, ele não era judeu, Isso. mas ele casou com uma asmoniana e ele passou a participar do templo, dos rituais judeus. Então ele passou a conhecer e ver que ele tinha uma afinidade com os escribas, né? Sim. E ele vai nos escribas. O que diz a profecia? A profecia diz que ele ia nascer em Belém. Então ele tinha a profecia, mas só que a preocupação dele não era em adorar o Senhor e receber ele como o rei, o Senhor. A preocupação dele era um concorrente. Isso. Eles disseram que é rei dos judeus, então isso. Agora... Era o substituto dele, né? Ele era um rei e cujo título lhe havia sido outorgado pelo Senado romano. Né? Pelo Senado romano. Ele não era legitimamente um rei. Então, Jesus, sim. Jesus é nascido legitimamente rei, porque ele fazia parte da família real de Davi, da hierarquia real de Davi. Mas ele era um rei impostor, vamos dizer assim. É um título que lhe foi outorgado. E um aspecto que vale a pena a ser aqui mencionado é que ele não admitia competição. Ele não queria ninguém que competisse com a sua posição. Por isso que ele procurou matar Jesus, não é? Amém. O nosso tempo já está bem avançado. Eu ainda só queria citar aqui, né, que pegando ali as riquezas, né, as especiarias, o ouro que os magos trouxeram, José, ali orientado pelo anjo, foi para o Egito, escondeu o Senhor no Egito. Essa distância de Belém até o Egito, ali, essa região do delta do Nilo, que fica aqui assim, em linha reta dá em torno de 450 quilômetros. Mas como passa por região desertas, montanhosas, provavelmente eles foram à noite, porque eles foram fugidos, né? Provavelmente ele pegou a Via Maris, que já apresentamos no caminho, no episódio anterior, que é essa via que está aqui destacada. E provavelmente eles desceram por esse caminho, passaram em região de deserto, montanhas, eles devem ter ido disfarçados, né? E esses valores que eles receberam foram úteis. Foram úteis para comprar
né, aquilo que era necessário para essa fuga e até para começar uma vida no Egito, né? Isso, Então eles perfeito. vieram, desceram ao Egito, não se sabe exatamente a cidade em que eles moraram, né? Mas havia no delta o delta do Egito era um local de riquezas também, então muitos judeus ricos moravam nessa região, então provavelmente tinham até familiares, algum parente, e eles vieram para cá, se esconderam até que Herodes morreu e voltaram. Mas isso é um assunto para o próximo episódio. Então ficamos por aqui hoje. Pai Senhor, pastor Eduardo. A paz do Senhor, pastor Edson, pastor Vinícius. Pai Senhor, professor Vinícius. Pai do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos.